Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos então falar um pouquinho sobre o volume de sólidos geométricos. Esta aula é muito importante para você, aluno que está no nono ano do ensino fundamental, precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo doutorado, ou seja, lá no seu PET, volume de número 4, semana de número 2. E para essa nossa aula, nós teremos como unidade temática justamente grandezas e medidas. O objeto de conhecimento é o volume de prismas e cilindros. Conteúdo relacionado, volume de um prisma reto, volume de um prisma reto, volume de um cilindro reto. Resolução de problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos em situações cotidianas. Então vamos lá? Acompanhe comigo na tela. Falando sobre o volume dos sólidos geométricos, é importante você entender que há utilização de volumes em diversas áreas, como, por exemplo, na construção civil, engenharia mecânica, medicina, entre outras. Por exemplo, para pagar uma conta de água é necessário saber o volume de água consumido. Para calcular a autonomia de um carro, é necessário calcular o volume que o tanque de combustível suporta e assim por diante, etc. Vamos pegar então alguns exemplos para a gente poder resolver. Olha só. Primeiro exemplo diz assim, ó. Uma pessoa deseja encher completamente uma caixa d'água com as dimensões descritas na figura abaixo, utilizando um balde com a capacidade de 10 litros. Quantos baldes de água serão necessários para que a caixa d'água fique completamente cheia? Muito bem, então vamos lá. Precisaremos fazer alguns cálculos, não é isso? Então, para a gente poder calcular o volume desse paralelepípedo retângulo, nós vamos primeiramente transformar essa medida que está em metros para decímetro. E é importante que você saiba que 1 metro corresponde a 10 decímetros, ok? 1 metro corresponde a 10 decímetros. Então, aqui eu tenho 10 decímetros, 10 decímetros e aqui 10 decímetros. Agora, para a gente calcular o volume, é só multiplicar as três dimensões. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 1000 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Se 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, se tem 1000 decímetros cúbicos, significa então que há 1000 litros. Muito bem. Agora, continuando. Cada balde suporta 10 litros de água, como a questão já disse. Então, o que nós vamos fazer? Pegar esta quantidade, que é de 1000 litros, e dividir por 10. 1000 dividido por 10 vai dar 100. Portanto, para que a caixa d'água fique completamente cheia, serão necessários 100 baldes de água. Ok? 100 baldes de água consegue, então, encher aí essa caixa d'água. Muito bem, vamos avançar então, mais um exemplo, exemplo de número 2. Suponha que uma pessoa precise comprar um cilindro de oxigênio de 15,7 litros. Uma empresa envia um esquema com as dimensões abaixo, referente a 3 tipos de cilindro de oxigênio que a empresa trabalha. Qual cilindro será mais adequado para esta pessoa, sabendo que ela deseja um cilindro com as menores dimensões possíveis? Então, as menores dimensões possíveis, então vamos lá. Olha só, nós vamos precisar primeiramente calcular o volume de cada um deles, não é isso? Para a gente poder saber aí qual que seria essa dimensão. Lembrando que ela precisa comprar um cilindro de 15,7 litros. Muito bem, então vamos lá. Primeiro ponto importante, como que se faz para calcular o volume de um cilindro? O volume vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, não é isso? Então, aqui nós temos o diâmetro e nós temos também a altura, ou altura e diâmetro. Então, vamos lá. Do primeiro aqui que nós temos é 58 centímetros de diâmetro, centímetros de altura, melhor dizendo, e 18 centímetros de diâmetro. Então, vamos lá. Se tem 18 centímetros de diâmetro, é necessário transformar em metros. Aliás, se eu tenho diâmetro, que é de 18 centímetros, é preciso saber o raio. O raio
nada mais é do que a metade do diâmetro. O diâmetro é essa distância toda, o raio é só até o centro, até a borda, não é isso? Então é metade. Então, se o diâmetro é 18 centímetros, o raio é 9 centímetros. Agora, 9 centímetros, passando para decímetro, decímetro, eu tenho que pegar centímetro e dividir por 10, tá bom? Então, 9 dividido por 10, 0,9. Então, o raio é de 0,9 decímetros. Volume vai ser igual a π. Π vai ser, colocando aqui aproximadamente 3,14, que é uma constante matemática, então 3,14 vezes o raio 0,9 ao quadrado, tá bom? Vezes quem? A altura. A altura também tem centímetros. Passando para decímetro, é só dividir por 10. 58 dividido por 10, 5,8. Fazendo essa potência aqui, ó, 0,9 ao quadrado, depois multiplicando por 3,14, depois por 5,8, vai dar aproximadamente 14,75172 decímetros cúbicos, tá bom? Isso aqui é em decímetros cúbicos. E para passar para litros, professor, ora, nós vimos que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, vai dar 14,75172 litros. Só que aí, nós vamos pegar aqui, ó, 14,75. Se fosse um número acima de 5, iríamos arredondar para cima, não é isso? Como aqui eu tenho um número igual a 5, então a gente pode deixar aqui aproximadamente até esse número 5 aqui, duas casas após a vírgula, 14,75 litros. Muito bem. Então, 14,75 litros, essa aqui é a quantidade para esse primeiro cilindro aqui. Muito bem. Então, vamos agora analisar o segundo. Fazendo a análise do segundo cilindro, teremos o seguinte, olha só. O diâmetro é 18,4 centímetros e, nesse caso, o raio é metade do diâmetro. Então, o raio vai ser metade de 18,4, 9,2 centímetros. Para passar para decímetro, basta dividir por 10. Então, 9,2 dividido por 10, 0,92 decímetros. E aí, podemos calcular o volume. Lembrando, volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, volume vai ser igual. Quem é π? 3,14. Vezes o raio, 0,92 ao quadrado, vezes a altura. A altura, nesse caso aqui, o que nós temos que fazer? A altura é de 83 centímetros, professor. Então, temos que dividir por 10 para passarmos de centímetros para decímetros. Então, vezes 8,3. Nesse caso aqui, fazendo a multiplicação desses valores, vai dar aproximadamente 22,0588768. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui agora. Olha só, aqui nós temos 22,05. Ora, 5, se fosse o número aqui acima, a gente já arredondaria, não é isso? Mas olha o próximo número aqui, ó. O próximo número é 8, tá? Como o próximo número é 8, e aqui acho que eu falei errado, né? Tem que olhar aqui, ó. O próximo número é 1, tá? O próximo número é 1. Por isso que nós deixamos aqui o 5. Por quê, professor? Porque, na verdade, para a gente fazer o arredondamento para cima, tem que ser um valor acima de 5, tá bom? Então, como aqui é 1, que é abaixo de 5, por isso que deixamos aqui o 5. Agora, aqui da mesma forma, ó, 0,5, próximo número. Próximo número é 8. Como o próximo número é acima de 5, então a gente pode arredondar o número anterior. Por isso vai ficar 22,06 litros, tá bom? Por que 0,6 litros? Porque, na verdade, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. E nós vamos deixar 22,06 porque nós estamos arredondando, tá? Então, continuando aqui agora, vamos lá para a próxima, que é o nosso terceiro, não é isso? É o nosso terceiro aqui agora. No caso do terceiro cilindro, nós temos que o diâmetro vai ser de 91. Aliás, o diâmetro vai ser de 20,3. E nós temos aqui 91,9 centímetros de altura. Então, o diâmetro vai ser igual a 20,3 centímetros, não é isso? Só que nós queremos não é o diâmetro, é o raio, então é metade, 10,15 centímetros. Vamos passar para decímetros. O que eu vou fazer? Pegar 10,15 e dividir por 10. Então, vai ficar 1,0
0,15 decímetros. Muito bem. Agora, substituir na formulazinha, volume vai ser igual a 3,14, estamos substituindo π por 3,14, vezes 1,015 ao quadrado, isso aqui é o raio, vezes a altura. A altura 91,9 centímetros. Vamos dividir por 10 para transformar em decímetros. Então, vai ficar 9,19, que deu aproximadamente 29,788790735. O que nós vamos fazer? 29,72. Próximo número é acima de 5? É, então você pode arredondar esse 2 para 3. Então, vai dar 29,73 litros. Muito bem, perfeito. Então, tá aí. Agora, o cilindro, então, escolhido por essa pessoa deverá ser o cilindro com as dimensões de 83 centímetros de comprimento e 18,4 centímetros de diâmetro. Ok? Por que isso, professor? Porque ele viu um esquema com dimensões abaixo, referente a 3 tipos de cilindro de oxigênio que a empresa trabalha. Qual cilindro será mais adequado para essa pessoa? Sabendo que ela deseja um cilindro com as menores dimensões possíveis. Então, no caso aqui, as menores dimensões possíveis vai ser justamente a segunda, não é isso? Essa segunda aqui, ó. Ok? Tranquilo? Então, é isso aí. Avancemos. Vamos lá? Terceira, compare os volumes dos dois sólidos A e B desenhados abaixo. Então, nós temos aqui o sólido A e o sólido B. O sólido A tem essas dimensões aqui, ó, 2, 1,5 e 3. O sólido B, as dimensões 3, 1 e 3. Então, olha só, o volume do sólido A vai ser você pegar o 2 vezes 1,5 vezes 3. Então, por isso, podemos dizer que o volume do sólido A vai ser 30 vezes 15 vezes 20. Ok? Só que antes de a gente fazer essa multiplicação, e eu errei, vou voltar de novo. Então, vamos lá. Vamos, então, fazer a transformação de cada uma dessas dimensões aqui, que estão em metros, em decímetros. 2 metros são 30 decímetros. 1,5 metros são 15 decímetros. E 3 metros são 30 decímetros. Nesse caso, então, teremos que o volume vai ser a multiplicação dessa dimensão vezes essa vezes essa. Depois da transformação, vai ficar 30 decímetros vezes 15 decímetros vezes 20 decímetros, que vai dar um total de 9.000 decímetros cúbicos. Lembrando, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, 9.000 decímetros cúbicos, 9.000 litros. Muito bem. Agora, o volume do sólido B. Perceba que estão em metros, vamos transformar em decímetros. 3 metros, 30 decímetros. 1 metro, 10 decímetros. 3 metros, 30 decímetros. 30 vezes 10 vezes 3. E aí, vezes 30. E aí, nós teremos o volume também de 9.000 decímetros cúbicos, que corresponde a 9.000 litros. Percebemos que o sólido A e o sólido B possuem a mesma capacidade, não é isso? Portanto, os dois sólidos têm a mesma capacidade, ou seja, os dois sólidos têm uma capacidade de 9.000 litros. Aqui podemos pensar em duas caixas d'água A e B com formatos diferentes, mas com a mesma quantidade, não é isso? Que cabem a mesma quantidade. Ok? Muito bem, então avancemos. Olha só, agora, exemplo de número 4 diz assim, compare os volumes dos dois sólidos, sólido A e sólido B desenhados abaixo. Então, nós temos aqui o sólido A, com diâmetro igual a 12 metros e altura de 6 metros, e o sólido B, com diâmetro de 6 metros e altura de 24 metros. Então, olha só, para a gente calcular o volume de quaisquer um desses dois sólidos aqui, duas coisas são importantes. A primeira coisa importante aqui vai ser a formulazinha, que diz que volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, não é isso? Lembrando que π é uma constante matemática e ela pode ser substituída por um determinado valor. Não é isso? Que é 3,14, 15, 19, lá vai. Mas a gente normalmente escreve 3,14 justamente para o quê? Para facilitar a nossa conta, tá bom? O raio é metade do diâmetro e a altura é a altura que foi dada. O que nós vamos fazer inicialmente? Nós vamos transformar cada uma dessas unidades aqui, que estão em metro, em diâmetro.
Então, 12 metros, 120 decímetros. Metro em decímetro, tá? Falei diâmetro, falei errado. Então, vamos transformar o que está em metro em decímetro. 12 metros são 120 decímetros. 6 metros são 60 decímetros, tá? Muito bem. E agora a gente vai, então, substituir na formulazinha. Lembrando que o π substituímos por 3,14. O diâmetro aqui é 120 decímetros. O raio é metade do diâmetro, em 60 decímetros ao quadrado, vezes a altura. A altura aqui também é 60. Fazendo a multiplicação desses valores, 678.240 decímetros cúbicos. Lembrando, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, 678.240 litros. Muito bem, fechou aqui. Agora, o segundo. Nós temos que o diâmetro é igual a 60 decímetros e a altura de 240 decímetros. Substituindo na formulazinha, volume do sólido B vai ser π 3,14 vezes o diâmetro, metade do o raio, que é metade do diâmetro, 60, metade é 30 ao quadrado, vezes a altura, que é 240. Muito bem. Fazendo a multiplicação, achamos 678.240 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 678.240 litros. Daí, podemos, então, perceber que os dois sólidos têm a mesma capacidade. Ou seja, os dois sólidos têm a mesma capacidade de 678.240 litros. Ok? Tranquilo? Então, avancemos. Agora, compare os volumes dos dois sólidos A e B desenhados abaixo. Perceba que aqui nós temos um cilindro e aqui nós temos um prisma. Muito bem. Então, vamos lá. Para a gente calcular o volume do cilindro, volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Volume, aqui no caso do nosso prisma, que é o nosso paralelepípedo, é só multiplicar as dimensões, tá? Você multiplica todas as dimensões e aí você encontra o volume do sólido. Só que antes a gente fazer as multiplicações, lembrar, vamos pegar e transformar essas unidades em decímetros. Muito bem. Então, aqui nós temos 10 centímetros. Para transformar em decímetro, divide por 10. Então, vai ser 1 decímetro. 12,8 centímetros. Para transformar em decímetro, 1,28 decímetros. Muito bem. E aí, aqui também, 20 centímetros, 2 decímetros. 5 centímetros, meio decímetro. 10 centímetros, 1 decímetro. E aí, nós podemos, então, jogar na formulazinha, onde eu tenho que volume, no caso do cilindro, vai ser igual a π, substituímos por 3,14, vezes o raio. Se o diâmetro é 1, o raio é meio. Meio ao quadrado, vezes a altura, 1,28. Fazendo a multiplicação entre os valores, vai dar aproximadamente 1,004 decímetros cúbicos. Lembrando que essa quantidade em litros corresponde à mesma quantidade, né? 1,004 litros. Mas aproximadamente é tão próximo, mas tão próximo, que a gente deixou como sendo 1 litro. Muito bem. Agora, no caso desse nosso prisma aqui, ó, desse nosso paralelepípedo, aí nós temos que o volume vai ser multiplicar as dimensões. Lembrando que aqui é 1 decímetro, 5 decímetros, meio decímetro e 2 decímetros. Fazendo a multiplicação entre esses valores, vai ser igual a 1 decímetro cúbico, não é isso? Que é igual a 1 litro. Muito bem. Portanto, os dois sólidos têm praticamente a mesma capacidade, ou seja, os dois sólidos têm uma capacidade de 1 litro. Muito bem, ok, tranquilo. Então, vamos lá. Compare os volumes dos dois sólidos A e B desenhados abaixo. Aqui vale o mesmo esquema, tá? Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E aqui vale que o volume é igual a multiplicar as 3 dimensões. Lembrando que nós vamos transformar todos em decímetros. O professor já está em decímetro. Ótimo. Então, já vai facilitar o nosso trabalho. Porque nós sabemos que 2 decímetros, que é o diâmetro, corresponde a 1 metro. 1 decímetro, melhor dizendo, que é o raio. Ok? Então, vamos lá. E aí, nós temos que o volume vai ser igual, no lugar de π, 3,14 vezes o raio, 1,
ao quadrado vezes a altura, que é 10. Então, nesse caso aí, temos que o volume, né, isso vai ser aproximadamente 31,4 decímetros cúbicos, ou seja, 31,4 litros. Agora, fazendo a multiplicação dos valores aqui, nós temos que a base é 3,14 vezes 1, vezes a altura, que é 10. Então, nesse caso, 31,4 decímetros cúbicos, que é igual a 31,4 litros. Daí, podemos perceber que os dois sólidos têm a mesma capacidade, ou seja, os dois sólidos têm a mesma capacidade de 31,4 litros. Muito bem, é isso aí, tranquilo demais. Quero agradecer por você ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa tornar um parceiro do nosso canal com o professor. Olha, primeiramente, deixe o seu like para poder fortalecer o nosso trabalho. E segundo, que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Aqui abaixo nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste. Assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas aulas, nossas próximas correções. Na tela, as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!